Este programa tem o patrocínio de Nutri. Olá, viva bem, viva saúde. Sente que está a caminhar para a chamada terceira idade? Isso não é necessariamente um problema. É importante apenas que tenha mais atenção à sua saúde. Para isso, deve conhecer o estilo de vida mais adequado para esta fase, que exercícios pode e deve fazer, que alimentos tem de privilegiar e de que forma pode viver a sua sexualidade. O tema de hoje é mesmo esse, a sexualidade na terceira idade. E para nos desmistificar tudo acerca deste assunto, temos connosco novamente a doutora Maria do Céu Santos, ginecologista. Obrigada, doutora, pela sua presença, mais uma vez aqui connosco. Olá, Karina, o prazer é todo meu. Gosto muito de participar e de colaborar nestes programas que acho que são muito educativos. Hoje o tema é sobre o envelhecimento e a sexualidade na terceira idade. Portanto, qual é a importância realmente do envelhecimento? É claro que todos nós envelhecemos desde que nascemos, não é? Porque disse que crescemos e depois há sempre um ciclo de envelhecimento, mas se for visto com alguma qualidade, é saudável. Eu costumo dizer que os genes que nos calham, não é? Aquilo que damos da família, nós não temos culpa, é aquilo que nos sai, é como as cartas do jogo, mas depois a maneira como jogamos, o jogo da vida, nos vai levar a ter uma boa qualidade ou não. Isso são vários parâmetros, não é? Desde o estilo de vida, que implica muita coisa, não sei se depois quer referenciar, já estou a ver aqui uma frutinha e um sumo super apetitoso, não é? Não sei se quer falar depois da alimentação, claro, do exercício. Saudável. Precisamente, por isso a alimentação que é fundamental, o tipo de alimentação que se faz, e hoje em dia as pessoas também estão a fazer dietas muito orientadas só para determinadas substâncias e a alimentação tem de ser variada. Por isso, comer pouco de cada coisa, mas comer tudo. E depois da menopausa, as mulheres têm tendência a aumentar de peso um bocadinho, e então fazem dietas altamente restritivas. Mas também não se pode ser magrinha mais, porque se for muito, muito magrinho, tem mais osteoporose. E além disso, por trás parece o liceu e pela frente o museu, não é? Porque o tecido adiposo, a gordura, também produz um bocadinho de hormonas, produz um bocadinho de estrogénios. E por isso as pessoas têm a pele mais lisa, não é só porque está esticada por causa de estarem um bocadinho com mais gordura, mas também porque têm mais hormonas produzidas também pela própria gordura. Portanto, quais são os elementos essenciais para ser saudável nessa fase tão importante da nossa vida? Por isso, eu costumo dizer que depois dos 50, pouco prato e muito sapato. Ou seja... A doutora tem frases para tudo, isso é o máximo. Ou seja, comer bem, com prazer também, por isso se não tiver nenhuma contraindicação, nem nenhuma patologia, nenhuma doença de base, se a pessoa for diabética, se for hipertensa, se tiver o colesterol muito aumentado ou outra doença, então tem de fazer uma alimentação também mais orientada conforme, para lhe dar outra qualidade de vida e também para não desequilibrar a diabetes e as outras doenças. Mas se não comer fruta, legumes, cereais, beber leite, pode ser de soja ou do outro, fundamental o queijo, assim por causa do cálcio. Por isso, nós sabemos que podemos... ser bem os ossos nessa altura e sempre, aliás. O pico de massa óssea é por volta dos 25, 35 anos, não é? E depois começamos, a partir da menopausa, de facto, a baixar a massa óssea, o que leva posteriormente à osteoporose e a algum risco de fratura e que interfere com a qualidade de vida, principalmente das mulheres, dos homens também, mas das mulheres que têm mais do que os homens. O que é que nós aconselhamos aí a fazer? Exercício para prevenção da osteoporose. E que tipo de exercício? Não se deve fazer exercício de alto impacto, ou seja... Corridas, por isso saltos, tudo o que seja alto impacto. O que devemos fazer é alongamentos. Pilates, yoga, tudo que seja alongamentos. Nós vimos aí as pessoas a correr, tudo bem, andar depressa. Agora, correr, isto eu costumo dizer que é o computador, depois temos as vértebras, são os tijolinhos, que têm um discozinho no meio. O corpo é mesmo a máquina, os músculos e os tendões são as correias da máquina. Se eu fizer assim 100 vezes,
gasta correia. A nossa máquina tem um prazo de validade, não é? Por isso, deve fazer alongamentos. O que eu costumo dizer é cuidado, o que é fundamental é a atitude. Ninguém aos 50 pode ter 20 anos, mas pode ter uma atitude de charme. Por isso, cada vez que olha para o relógio, endireita as costas, tanto os homens como as mulheres. Espreguiça-se de manhã e à noite, bem esticadinha, para a frente e para trás. Qual a importância disso, de fazermos os alongamentos, de nos espreguiçarmos? Para que é que serve? É fundamental porque os nossos nervos, não é? Saem todos aqui da nossa coluna, por uns buraquinhos. E por isso as pessoas muitas vezes têm formigueiros e parestesias nas mãos e nos pés. Porquê? Porque as terminações nervosas estão ligeiramente comprimidas. Se fizer um alongamento... Ficamos encolhidos, tolhidos. Precisamente, se fizer alongamento, sai tudo direitinho. É como os tubinhos a sair todos direitinhos. Outra coisa que também é muito importante é que as pessoas muitas vezes têm dores musculares. E porquê? Também pela postura. Cara, Isso para mesmo. baixo, assim, descontraído. E depois fazem o quê? Contraturas musculares e têm dores. O que é que se aconselha? Calor úmido. O ideal é ir para a banheira. Por isso, 20 minutos ou assim dentro da banheira, movimenta-se toda antes de jantar e depois não vem para a rua. Porque se vier para a rua a seguir com o frio, contrai outra vez e por isso o efeito de relaxamento não é tão compensador. O que eu aconselho é, se tiver dores, banheira. 2 a 3 vezes por semana, antes de jantar, mais ou menos 20 minutos, movimenta-se toda dentro da banheira e vai ver que a qualidade de vida é muito melhor. Espreguiçar-se de manhã e à noite. E sempre que vai à casa de banho, por exemplo, não é? Porque é feio espreguiçar-se em público, não é? Cada vez que olha para o relógio, de facto, endireita as costas. E depois ter uma atitude muito positiva perante a vida. Todos os dias de manhã, quando se levanta, olha para o espelho e diz bom dia, a si própria, não é? E durante o dia... Fortalecer a sua autoconfiança também. Precisamente. A autoestima é fundamental. A imagem, não é? E é uma das coisas que as mulheres referem muito com a idade. Chegam muitas vezes ao consultório e dizem, doutor, parece que fiquei invisível. E por isso as pessoas às vezes têm tendência a subir a saia ou ao decote para se tornar visíveis. Mas não é preciso. Se a pessoa tiver uma atitude positiva e consegue... De bem com a vida. Precisamente. E uma mulher informada. Porque quais são os fatores de sucesso? Não é? Imagem, informação e poder de comunicação. Não é? Quando a pessoa fala também tem algum conteúdo. Sim. E as pessoas muitas vezes deixam de ler e de se atualizarem. E falam sempre sobre as mesmas coisas. Precisamente. Mas isso em qualquer idade, infelizmente. Às vezes as pessoas acabam por se meter no seu mundo e viver apenas o dia a dia, só aquilo que tem contacto direto. E acabam por não ficar tão interessantes. Precisamente, por isso o que eu aconselho é, as pessoas com a idade às vezes têm mais tempo, às vezes ficam com os netos, não é? E hoje em dia penso que nesta situação que se está a passar económica, que é o que vai acontecer, que as pessoas vão começar a não levar os filhos ao infantário, tanto, e vão pouco com os avós. Por isso, a sociedade vai outra vez criar mais afetos, penso eu. E no consultório, as pessoas que eu vejo frequentemente, já vejo essa relação. O bebê, em vez de ir já para o infantário, vai para a casa dos avós, que tem outro carinho, outra afetividade, do que todos, ao fim e ao cabo, numa mesma instituição, não é? Embora haja infantários ótimos, mas não há nada como a avó, que é o melhor infantário de todos. Por isso, o que eu aconselho aqui, de facto, é uma postura de vida. Comer bem variado, por isso, várias vezes ao dia, pouquinho cada vez, nunca ter muita fome, porque o reflexo da fome demora mais ou menos 20 minutos a meia hora a desaparecer, e se eu começo a comer com muita fome, com muito pressa. Claro. Por isso vou ingerir muita quantidade de comida. Depois, vestir de maneira que eu esteja confortável e bem comigo próprio, mas não preciso vestir à avózinha. Claro. Preciso de me vestir com charme e com atitude, não é? Segura e confiante de mim própria, desde que eu leia, que seja uma mulher interessante e tudo. Eu acabo por conseguir manter os amigos e criar e eles virem também ter comigo. Outra coisa que eu vejo frequentemente é que as mulheres estão sempre a queixar. Vamos jantar à casa de amigos ou a algum lado e os homens vão para um lado e as mulheres para outras. Só falam de medicamentos, de doenças e de dores. Eu digo, não se esteja a queixar sempre, por favor. O marido e os amigos não são analgésicos. Exatamente. Tomam analgésico e não se queixem, não é? Parece que existem os comprimidos. Precisamente. Por isso, com a idade, toda a gente tem uma dorzita, mas as pessoas não podem estar sempre a falar nisso. Senão, no lugar de terem uma doençazinha, transformam-se numa doente. E a sexualidade, que é o tema de hoje,
que é o que nós realmente queremos tratar, porque é um tema muito pouco abordado, a sexualidade na terceira idade. E é tão interessante, e é uma coisa, como falou, que a gente tem que também redescobrir, que também tem de viver na sua plenitude. Portanto, como é que deve ser realmente vivida a sexualidade nessa fase tão interessante da nossa vida? Antes pensava-se que a sexualidade acabava com a menopausa. De maneira nenhuma, a sexualidade é até nós morrermos. E a sexualidade não é só a sexualidade em si de penetração em relação sexual, é festinha, afeto, é um conjunto de coisas e que se mantém ao longo da vida toda. É preciso, de facto, ir descobrindo novas coisas. Quando se entra em menopausa, as hormonas alteram-se, mas a sexualidade não muda. O que é que as pessoas se queixam mais quando entram em menopausa? Afrontamentos, podem ter incontinência urinária, secura vaginal. Por isso, os afrontamentos... E por causa disso também muitas vezes, se calhar, a pouca vontade depois de fazer ter a atividade sexual. Precisamente porque têm dor. Mas, por exemplo, os afrontamentos às vezes dá-lhes alguma insegurança. Quando vão dar um beijinho ou apertar a mão, estão transpiradas, ficam inseguras. Mas há pequenitos truques, ter um lenço dentro do bolso ou alguma coisa, dar o beijinho em vez de receber, dar o beijinho com a boca em vez de dar a cara, não é? Porque a cara pode estar transpirada e por isso há pequenos mecanismos. E os leques, né? Andar com um leque, ou com aquelas ventoinhas. Mas há mulheres que o leque associam à idade e por isso não querem o leque, outras não. Pois o problema também, por vezes têm de alguma incontinência urinária, é ensinar as mulheres a fazer exercícios, chamados exercícios de Kegel, que é contrair a vagina, e algumas mulheres não conseguem, mas contrair os músculos da barriga, os retos, para encolher a barriga, a vagina sobe. E nós serve para? Para diminuir o problema da incontinência urinária. Todas as mulheres deviam fazer desde pequeninas ao longo da vida, que era para treinar. Nós sabemos que as tailandesas até tiram bolas de ping-pong, não é? Com a vagina. Nós não é preciso tanto, mas de facto fazer exercícios, os pubococcígeos, que são os músculos que nós temos que são altamente potentes, diminuem de facto isso. E depois um dos problemas complicados é de facto a dor quando se tem relações. Quando somos muito novinhas temos a vagina cheia de rugas, que essas rugas são pregas para distender e para os bebés saírem. Com a idade, as rugas saem da vagina e vão para a cara. E as paredes vaginais ficam lisas. Por isso, o objetivo é manter lá as rugas. E como é que nós fazemos isso? Todos nós fazemos cosmética facial. Usamos creminhos e usamos leites de limpeza. Não ficarem no rosto. Precisamente. Na vulva, que é a entrada da vagina, há muita gente ainda a lavar-se com sabão. O sabão é cáustico. Com sabão azul. Se a pessoa lavar a cara com sabão, a pele arrepanha e envelhece, fica seca. Fica seca? A vulva é igual, por isso se a pessoa lavar a vulva à entrada da vagina também fica seca. Então tem que ser lavar com quê, doutora? Fazer cosmética vulvar como faz facial. Líquidozinho para lavar que até pode ter um cheirinho agradável, um creme hidratante e porque não uma máscara na cara, usamos máscaras de colagênio. Na vagina, podemos usar máscaras de estrogénios, desde que não haja contraindicações. Qual é o objetivo da máscara? Desculpe interrompê-la, tem que ser com prescrição médica ou na farmácia qualquer pessoa pode comprar? Os hidratantes qualquer pessoa pode comprar para dentro da vagina e para a entrada. Os líquidos de lavagem também. A máscara de estrogénios é com receita médica, que é um cremezinho ou uns óvulos que se aplica. Ginecologista a dar. Isso tem de ser o ginecologista porque tem de se ver se tem feridas, se não tem, o que é que tem, antes da aplicação. Os outros são totalmente inofensivos, a não ser que a pessoa tenha alguma alergia. Por isso, o objetivo é lavar com hidratante, aplicar um cremezinho dentro e fora da vagina, como fazemos para a cara. Esta é uma novidade. E a máscara. E depois... Doutora, desculpe, vamos só lançar uma peça agora super interessante para não esgotarmos já o tema, temos muito que falar por aqui hoje. Saímos à rua para tentar perceber qual a opinião de algumas pessoas em relação a esta temática. Vejam o que descobrimos. O que é que faz para se manter saudável? Nada, uma boa alimentação e mexer-se. Deve ter um bom sono, uma vida regrada. Desporto, mas não podendo fazer desporto, uma caminhada de meia hora faz sempre bem. Deve alimentar-se com alimentação saudável. Procurar manter a mente sempre com planos, com projetos. Conhece algum alimento que tenha propriedades anti-envelhecimento? Não conheço. Leite. Normalmente as verduras contribuem bastante para
que as pessoas possam manter sãs. Não É importante os idosos continuarem sexualmente ativos? Isso depende do caso de cada um. Desde que possam, acho que sim. é? Sim, que esse é um dom de Deus e naturalmente que é uma necessidade fisiológica que os humanos têm. Eu penso que sim. Se bem que eu sou solteira. Como vive a sua sexualidade? A doutora Maria do Céu Santo vai continuar a esclarecer-nos sobre este tema. Se tem dúvidas, passe pelo nosso Facebook e deixe-nos o seu comentário ou sugestão. Mantemos-nos sempre em contacto consigo. Siga o exemplo da Zenilda Lopes, que nos colocou a questão: uma vida sexual ativa na terceira idade pode desencadear problemas de coração? Pode responder-nos, doutora? Não, a não ser que a pessoa tenha sido operada recentemente ou tenha algum problema grave de coração e esteja a fazer medicação. Mas, em geral, não tem problema nenhum, até é saudável. Não desencadeia se a pessoa não tiver. E mesmo as pessoas com problemas cardíacos podem ter uma vida sexual saudável. Costuma-se dizer que quando a pessoa consegue subir 3 lances de escadas sem problema nenhum, pode fazer amor à vontade. Lá está, então, a atividade física, novamente, que referiu no início do programa. E esta, então, muito mais saudável, com amor. Não é só uma sessão de ginástica. É, uma sessão de prazer. Precisamente. Doutora, estava há bocado a referir-nos sobre a sexualidade na terceira idade. Não sei se chegou a apontar todos os... Não. Uma coisa que eu verifico frequentemente no consultório é que as mulheres têm diminuição de quê? Da excitação, do desejo, da libido, do desejo, e depois da excitação e, por vezes, dificuldade em chegar ao orgasmo. E também a dor. A dor, já referimos, que é muitas vezes por secura vaginal e que, por isso, é preciso usar os hidratantes para não secar e, além disso, muitas vezes é necessário usar um lubrificante vaginal adequado. Se usar preservativo para adequado. Seja, é isso que eu vou dizer o que é. Não, é que se a pessoa, por acaso, usar preservativo para a prevenção das infecções de transmissão sexual, tem de ser um lubrificante à base de água. Se for uma relação estabilizada e que a pessoa não use preservativo, pode ser outro tipo de lubrificante. Por isso. E depois outro problema é que a pessoa, geralmente, como lhe dói, tem tendência a espaçar as relações. Pois. Quanto mais passa, mais dói. Porque forma uma coisa que é a dermatite de contacto. A falta de uso também dá dor e muitas vezes ficam tipo assadas, até têm um odor a urinar. Mas isso, quanto mais vezes fizerem amor, isso mais desaparece. É chamada mesmo a dor por falta de uso. Depois, outra coisa que verificamos frequentemente é que o clitóris tem uma pelezinha por cima, como os homens têm o prepúcio, não é? O clitóris também tem. E nós não somos treinados a tracionar o prepúcio para trás. A nossa pele que está por cima do clitóris também tem movimentos. O que é que acontece com a idade? Muitas vezes essa pele cola ao clitóris. E a pessoa tem diminuição da sensibilidade, Claro. porque às vezes até tem secreções ali metidas e também tem muito mais dificuldade em conseguir chegar ao E orgasmo. nesse caso, o que fazer, doutora? E muitas vezes no consultório que põe só um cremezinho, às vezes com uma anestesia local, outras vezes nem é preciso, só um lubrificante, com um cotonete, eu consigo separar, quando está preso, o clitóris do prepúcio. E quando, às vezes, mesmo que esteja um bocadinho mais agarrado, com um estiletezinho que não dói nada, não sangra, não tem nada, só com um liquidozinho ou com um gel ali lubrificante, consegue separar. E depois as pessoas a seguir referem que têm muito mais facilidade do orgasmo e excitação. Estou feita de receber flores à custa disso. Deles ou delas, doutora? Dos dois. Boa pergunta. E, além disso, depois há já comercializado nos Estados Unidos um aparelho que até temos por acaso aqui, que é o mostre-me. Eros. Esse é o seu livro, que se chama Amor Sem Amor Sem Limites. Limites. Tem uma Mostrado campanulazinha, é a primeira, tem uma campanulazinha, Está a referir? que se aplica no clitóris e depois faz um bocadinho de pressão, conforme mais ou menos a pessoa quer. E o que é que isso vai fazer? Vai impedir a atrofia do clitóris, como que seja musculado o clitóris, não é? E pode-se, não tem nenhuma contraindicação e pode-se utilizar frequentemente, aumentando também a intensidade do orgasmo. Nós ainda não temos cá comercializado a nível das farmácias. Então, onde é que vendem? Só Há nos Estados algumas Unidos? ainda sex shops, mas isso há nos Estados Unidos, mas não é esse, há umas cópias assim. Este chama-se de facto Eros e está já aprovado pela FDA nos Estados Unidos.
e pensa-se que vai vir dentro de pouco tempo. E os outros? E depois ainda temos o Estes outros segundo, dois? que é o kit, KEAT, este já existe cá. É um aparelho que tem estas 3 linhazinhas de metal, Sim. que faz estimulação dos músculos da vagina, e aquilo que eu disse ainda há bocado, que era contrair e fazer os exercícios, isso potencia, como seja um choquezinho pequenino, a pessoa contrai e por isso faz musculação nos músculos da vagina e diminui a incontinência urinária. Porque isto é, não sei se consegue ver, isto é como seja a bexiga e isto a uretra. Com a idade, a uretra tem tendência a descair e, de facto, a aumentar a incontinência urinária. frouxa, Não é como se só a costuma cara, dizer. precisamente, e o resto que descai, todos os órgãos têm tendência a descair. Infelizmente. O último, que é as bolinhas chinesas, que são as mais baratas, e para que é que servem? Têm a mesma utilidade, por isso usa-se um lubrificante vaginal à volta das bolinhas, põe-se dentro da vagina, as duas, e traciona-se por este fio sem deixar sair. Assim. Por isso, a pessoa faz, ao fim e ao cabo, contrai a vagina para não deixar sair as bolas e com a mão traciona o fio. O objetivo é o mesmo, contrair os músculos, aumentar a tonicidade e diminuir o risco de incontinência urinária. Mas é para alguém, desculpa interrompê-la, doutora, é para alguém que ainda não tem ou para alguém que já tem e pode melhorar e deixar de ter incontinência? É para os dois. É para quem já tem, que não seja muita, senão por vezes tem de fazer mesmo Operação, cirurgia né? adequada, ou para quem não tem, para fazer a prevenção. Mas estas bolinhas tiveram uma surpresa fantástica. Foi que nós começámos a dar as bolinhas e as pessoas começaram a dizer que lhes apetecia mais fazer amor, tinham o desejo e a libido aumentava. Chegavam a casa, introduziam as bolinhas e depois quando vinha o marido ou o parceiro, a pessoa apetecia-lhe muito mais fazer amor. Essas bolinhas têm uma esfera e nós não sabemos se existe o ponto G, se não, mas se existe, faz estimulação. E então o que acontece... Mas a doutora diz que costuma dar isso nas suas consultas? Costumam receitar e as doentes começaram a referir que de facto lhes aumentava a libido, o desejo e a excitação. E muitas vezes hoje em dia dou para as duas situações. Se sente bem, é claro que depois as outras coisas todas vêm por acréscimo, não é? Porque até aqui as pessoas têm tido alguma relutância àquilo que nós chamávamos os brinquedos sexuais, entre aspas, que isto ao fim e ao cabo são aparelhos terapêuticos, médicos, e a maior parte deles, tirando as bolinhas, são vendidos nas farmácias, não é? E são terapêutica médica. Agora, nós comemos açúcar com o risco e coisas doces de ter diabetes. Comemos gordura com o risco de ter o colesterol e problemas cardiovasculares. Comemos sal com o risco de subida da tensão arterial. Porquê? Porque nos dá prazer. Porquê é que nós não podemos usar alguns aparelhos que são inofensivos e que nos aumentam também o prazer e a qualidade de vida? É cultural. Exatamente. Doutora, estava a referir que é importante a ida ao médico, ao ginecologista, né? Que é a sua especialidade, nesse decorrer da idade. É necessário ir-se sempre? É necessário pelo menos... ter uma boa atividade sexual nessa fase? É necessário fazer pelo menos uma vez por ano uma consulta, até para ver a mama, para ver, fazer uma mamografia, se justificar ou não ser anual, porque nem toda a gente, fazer o exame ginecológico ou se é ecografia pélvica, o Papa Nicolau, ver se está tudo bem ou não, fazer uma observação e análise e falar de facto com o médico para aferir. Isto é como o carro, tem de ir de vez em quando à oficina, se não para, não é? Doutora, e alguém que tinha feito, por exemplo, uma esterectomia, que tirou tudo ou apenas tirou alguns órgãos, o libido sexual também creio que mude, não é? Nesse caso, o que é necessário fazer? Muda, e de facto também muda, e por exemplo, se a mulher não tiver em menopausa, quando tiver tirado o útero, feita a esterectomia e com a ablação dos anexos e sem ovários e sem útero, é mais rápida, e depois às vezes o que acontece é que os afrontamentos são mais súbitos. Mais rápidos, mais terríveis. E o que é que acontece? Aumenta a irritabilidade, o sono fracionado, ou seja, adormece a coida, e depois o que é que isso produz? Uma qualidade de vida má, porque no outro dia está cansada que não dormiu, não é? E logo não tem vontade de ter atividade sexual. Precisamente. Por isso, muitas das mulheres, se não tiverem contraindicação, tiverem afrontamentos, tiverem uma má qualidade de vida, podem fazer terapêutico hormonal de substituição, se não
houver contraindicações e tiverem feito os exames adequados, as mamografias e as análises adequadas a isso. As mulheres que não têm útero podem fazer até só estrogénios, em vez de ser os estrogénios e a progesterona, como damos em geral às mulheres com útero. Ou então outras tibulonas e outras terapêuticas que hoje em dia há para substituir, entre aspas, as hormonas que baixaram com a menopausa. Considera que o desejo sexual seja uma das coisas bastante importantes para a vida saudável do idoso? Considero. E acho que o principal aqui do desejo muitas vezes é a criatividade e a fantasia. E as pessoas têm de ter espaço e disponibilidade para isso. Mas é tal coisa, se tiverem os dois bem e não precisarem de atividade sexual, tudo bem. Nós não temos de os forçar a ter só porque achamos que toda a gente deve ter. Claro. Cada pessoa e cada casal são individualizados. Desde que estejam os dois bem e felizes, tudo bem. O que acontece muitas vezes é que ou o homem ou a mulher está e o outro não está, e aí acaba por haver um desequilíbrio, não é? Precisamente, mas como um casamento é uma sociedade a dois, se um tiver mal pode haver falência, não é? Por isso, às vezes, o que temos de fazer é um ajuste e tentar, quando tem dores ou assim, puxar pela imaginação e partilhar outro tipo de afetividade. Mas não se esquecer que os beijinhos, as festinhas e tudo, toda a gente adora toda a vida, não é? Não custa nada passar pelo parceiro ou pela mulher fazer uma festinha, dar um beijinho, tudo bem, independentemente de haver sexualidade ou não. A prática do sexo seguro é importante mesmo nessa fase? Importantíssima. Eu estive numa reunião da SIDA e a SIDA está a aumentar acima dos 50 anos, o que é preocupante, sim, porque as mulheres também chegam à menopausa e começam a pensar, será que a sexualidade vai ser alterada ou não? Quando muitas vezes estão divorciadas e com os parceiros novos, têm alguma relutância em dizer quero usar preservativo, mas usar preservativo é uma prova de amor. E muitas vezes chegam ao consultório e dizem ele diz sempre que usa com as outras. Ora, se não usa com ela, vai usar com as outras. Por isso, cuidado. Sempre usar, desde que o parceiro não seja o habitual, sempre usar o preservativo, porque as infecções de transmissão sexual estão a aumentar acima de 50 anos. Obrigada, doutora. Temos sempre muita alegria em recebê-la e esperamos tê-la aqui numa próxima oportunidade. A doutora é uma figura pública, obrigada, também é apresentadora de televisão, portanto esperamos por si numa próxima vez aqui na nova Casa do Viva Saúde, que espero que tenha gostado. Gostei muito obrigada. Se quiser rever este programa, é muito simples. Todos os nossos programas estão disponíveis no YouTube, onde pode vê-los com calma. Agora, junte-se a nós no Tome Nota. Na terceira idade existem componentes fundamentais para se ter um envelhecimento saudável. Uma boa alimentação e exercício físico adaptado são essenciais. A sexualidade pode ser afetada pela menopausa e por alterações hormonais que provocam a secura vaginal, que causa dor durante o ato sexual, afrontamentos ou incontinência urinária. Utilizar hidratantes ou lubrificantes e fazer exercícios vaginais podem ser a chave para estes problemas, assim como a terapia hormonal de substituição, utilizada em alguns casos específicos. Estes cuidados devem ser sempre acompanhados de visitas regulares ao seu ginecologista. O mais importante é que se sinta bem, tenha um envelhecimento ativo e uma sexualidade saudável na terceira idade. E assim me despeço de mais um Viva Saúde. Mas não sem antes lhe garantir que o próximo programa também será do seu maior interesse. Passe no nosso blog e saiba mais sobre o seu programa de saúde. Acompanhe-nos durante a semana. Saiba quais os temas que em breve iremos abordar. Conheça mais sobre os convidados e veja as fotos do nosso making of. Até o próximo programa, faça uma escolha inteligente. Viva Saúde! Sabe qual é a melhor forma de evitar as cáries? Escove sempre os seus dentes ao acordar, após as refeições e ao deitar.